que será que acontece após a morte? Eu sei que esse tema muita gente não gosta de falar, mas é o destino de todo ser humano. O mundo inteiro está falando sobre a morte do Pelé. Nós desejamos, é claro, a toda a família que eles possam encontrar consolo e forças para seguir adiante, porque não é fácil perder um ente querido. O mundo todo está falando sobre isso e em Israel não é diferente. Os noticiários, os jornais estão falando sobre o assunto. Mas eu quero aproveitar esse vídeo. Claro que se você não conhece o canal Cultura Israel, nós falamos sobre hebraico, sobre a cultura, sobre o país e, claro, principalmente à luz da Bíblia Sagrada, nós mergulhamos no hebraico porque o hebraico é o idioma original da Bíblia Sagrada. Na sua maioria, a Bíblia foi escrita em hebraico e nas partes que ela foi escrita em grego, como no Novo Testamento, nós temos aí um background, um pano de fundo de hebreus, de pessoas judias. Então, quando você lê em hebraico, a gente consegue aprender toda uma cultura por detrás. Vamos entender à luz da Bíblia Sagrada. Será que existe vida após a morte, céu, inferno? Não tem história melhor para a gente relembrar aqui do que a história do rico e do Lázaro, que ambos morreram. Essa história foi contada por Yeshua, por Jesus, no livro de Lucas. Existia um homem rico que desfrutava de sua riqueza, de suas roupas finas, e existia um mendigo que comia das migalhas que caía da mesa do rico. Lázaro, em hebraico, se diz Eleazar, assim se chamava o mendigo. Eleazar significa Deus ajuda, alguém que Deus ajuda. O nome do rico não é mencionado. Segundo essa história que Jesus conta aos seus discípulos e seguidores, os dois morreram. O rico foi sepultado e Lázaro, com certeza nem enterro teve de tão pobre que era, talvez nem familiares ele tinha por perto. E ele foi para o seio de Abraão, em hebraico Avraham, que é o pai de nações, de muitos povos. O rico foi para o Sheol, que é um termo hebraico para inferno, um lugar de punição, de castigo. E ali tinha muito fogo, muito fogo. E ele sentia muita sede, só que de longe ele avistou o mendigo juntamente com Abraão. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Se ele avistou Abraão e ainda o chama de pai, ele diz pai Abraão, isso significa que ele era um conhecedor de quem era Abraão. Ou seja, ele era provavelmente, com toda certeza, o chamando de pai, ele era um judeu, porque em Israel, até os dias de hoje, todo judeu chama Abraão de pai Abraão, o pai Abraão. Então, quando em Israel você se refere aos profetas, você não chama eles pelo nome, por exemplo, Moisés, você fala Moshe Rabbeinu, ou Moisés, o nosso mestre. Então, existe uma reverência, um respeito a essas figuras bíblicas e históricas que fazem parte da história do povo. Mas Abraão diz ao rico que estava em tormentos, ele estava muito atormentado e queimando naquelas chamas, ele diz: olha, existe um abismo entre nós, você não pode vir para cá e eu não posso ir até você. Daí nós entendemos que quando a pessoa morre, tá? De acordo com a Bíblia, já existe um destino certo, ou seja, a decisão para onde ela vai é tomada aqui na Terra. Outra questão que fica no ar é se o rico foi pro inferno ou pro Sheol porque ele era rico e o pobre foi pro céu porque ele era pobre. Será que essa era a questão
Bom, se a gente continuar lendo, você entende que a questão de ser rico ou pobre não era isso que estava interferindo no destino das almas dele. Agora, você parou para prestar atenção em uma coisa? O rico, ele falava, ele sentia dor, ele viu Abraão e o reconheceu como pai, então ele sentia sede. Tudo isso nos faz pensar: poxa, mas se ele estava morto, como que ele estava sentindo tudo isso? É claro que eu quero a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha disso. O rico ouvindo coisas, falando, ou seja, todos os sentidos dele estavam funcionando. Ué, ele não estava morto? Então quero aqui a sua opinião. Mas eu continuo aqui o meu raciocínio e vejo que com isso a alma, nefesh em hebraico, ou neshama, a sua neshama, ela é quem sente por você, é quem ouve por você, é quem se alegra ou se entristece. O que você tem aqui é só uma casca, é só um corpo, mas tudo que você sente, tudo que acontece com você está acontecendo com a sua alma. O rico, depois que se deu conta que aquele era o seu destino final, as coisas não iriam mudar, ele não ia sair dali, ele pede a Abraão pelos seus irmãos, pela sua família. Ele não quer que os seus familiares parem naquele lugar de tormento. Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Essa é a palavra-chave, que eles se arrependam. Ou seja, o fato do rico estar no inferno não era ligado à riqueza dele, não era porque ele era rico que ele estava sofrendo, mas sim por falta de arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, nós falamos com certeza de alguém que vivia uma vida errada, de pecados, longe de Deus. O interessante é que em hebraico, se arrepender relacionado a seres humanos é diferente o arrepender de Deus e o do homem, tá? Então aqui eu vou te falar como é o arrepender do homem. Em hebraico é lachzor letshuvah ou lashuv, que é retornar. Então o sentido de se arrepender no hebraico é a pessoa que voltar de um lugar que você não deveria ter saído, ou seja, para perto de Deus. Então daí nós já entendemos que o problema do rico estar ali no inferno não era porque ele era rico, e sim porque ele vivia uma vida longe de Deus. A preocupação do rico era grande porque ele tinha 5 irmãos, e com certeza todos viviam da mesma forma que ele. Por isso ele estava muito preocupado. Ele queria ardentemente que alguém voltasse dos mortos, mas isso não foi possível, de acordo com Abraão, de acordo com o pai Abraão, ele disse isso não vai acontecer. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm pessoas que falam, que pregam, que falam da palavra de Deus. E essa é uma história que continua, ela não tem um final. E você, o que você achou dessa história bíblica? Que não termina, não tem um fim para ela, mas para aqueles que creem, essa é uma realidade após a morte. Bom, se você se prepara para tantas coisas na vida, você se prepara para o nascimento de um filho, se prepara para a virada do ano, para uma casa nova, ou para tantas coisas nós nos preparamos, não é mesmo? Temos sim que estar preparados para o dia da nossa morte. A Bíblia compara as pessoas que não se preparam, não preparam a sua alma como loucos. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A todos que ficaram aqui, Toda Rabá, muito obrigado e leitraot, até a próxima e até o próximo vídeo com curiosidades do hebraico. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, Cultura Israel Oficial. Tchau, tchau!